Graças a Deus. O tema que nós vamos estudar nesta noite está no telão: vida de oração. Deus tem algo importante para tratar conosco nesta noite. Deus quer nos revelar algo muito importante através do caminho, através da vida de oração. Em Apocalipse 2, no versículo de número 7, João, recebendo a visão, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Você que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito tem a lhe dizer. Tu és a igreja de Cristo. Você é morada do Altíssimo. E o Espírito Santo de Deus já está falando com você. Pai amado e eterno, nós queremos ouvir o que o Teu Espírito tem a nos dizer. Saímos de casa nesta noite com a expectativa de Te ouvir. Saímos de casa com o desejo ardente no coração de ouvir a Tua voz, de compreender os Teus desígnios, os Teus propósitos para cada um de nós. Alimenta-nos agora, Pai, com a Tua palavra. Alimenta-nos com a sã doutrina, com a graça de Deus. Revela-te a nós, por intermédio desta mensagem, desta pregação. Nos abrimos. Rompemos agora, Senhor Jesus, com pensamentos lógicos, humanos, e nos rendemos à voz do Espírito. Fala-nos, Deus. Eu entrego a direção, o comando deste momento em Tuas mãos, Pai. Governa-nos, Deus, como sempre o Senhor tem feito neste lugar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo, minha igreja, minha família. Quero começar esta mensagem falando sobre a oração. Sabe que a vida de oração não é nada fácil. Algumas pessoas acham que a vida de oração, ter uma vida de oração é fácil. Não é. Uma vida de oração é uma luta, é uma guerra diária. Quem tem vida de oração sabe que não é fácil. Quantas coisas investem contra a sua vida para você não orar, para você ficar no meio do caminho. A vida de oração é uma guerra. É uma guerra que nós temos que travar todos os dias com a nossa carne, com a nossa vontade, com o ambiente com que nós vivemos, que nós convivemos. Olha, amados, a vida de oração requer uma luta diária, uma luta constante. É uma guerra. Quem tem vida de oração, quem ora todos os dias, quem ora várias vezes durante o dia, sabe como é uma guerra ter uma vida de oração. Ora, o corpo está cansado, ora são os afazeres do dia a dia, ora é o atraso, ora é aquela coisa que ficou pendente, ora é alguém que chega, ora é alguém que atrapalha, ora é alguém que precisa de uma coisa no momento em que você vai orar. Cada momento parece que acontece alguma coisa, desfocando você da vida de oração. A vida de oração é um dos elementos mais importantes na caminhada de um cristão, de um homem e de uma mulher de Deus. Um homem e uma mulher de Deus que não ora, não vê o sobrenatural de Deus em sua vida. Então é importante a vida de oração. Quantas pessoas, durante o dia, falam tantas coisas. Tem pessoas que às vezes durante o dia falam diversos assuntos, falam coisas até que não deveriam falar e não oram. Porque a oração, amados, é algo que você tem que ter um exercício constante.
Você tem que ter um equilíbrio espiritual, você tem que ter dedicação, você tem que ter zelo, você tem que ter uma conduta diária para que você consiga vencer todos os elementos que se levantam contra a vida de oração. Todos os cristãos têm que orar. O pastor tem que orar, as ovelhas têm que orar, todos nós temos que orar. Isto é uma luta. Diga, a oração é uma luta. Diga, é uma guerra. Mas a nossa guerra, a nossa luta, não é contra o que está acontecendo aí fora. Ah, pastor, a minha guerra agora é contra a inflação. Ih, pastor, a minha guerra agora é contra isto, é contra aquilo. E a minha guerra agora é contra... Meu irmão, a nossa luta não é contra carne e sangue. Ih, pastor, agora mudou tudo. Agora é prefeito novo, é vereador novo. Mas a nossa guerra não é contra isso. Como eu disse recentemente a um vereador eleito da cidade, disse, olha, eu não deposito um pingo de confiança em você. Dele um abraço, um beijo, disse, não deposito um pingo de confiança. Você é homem. Eu não acredito em você. Eu confio em Deus. Ele disse, pastor, você está certo. Porque nós não depositamos a nossa confiança em pessoas. Nós depositamos a nossa confiança em Deus. É uma guerra. Mas a vida de oração é uma guerra constante. Pessoas, eu deposito a minha confiança, pastor, no dinheiro que eu tenho no banco. Eu deposito... Olha, quantas pessoas depositaram uma ocasião a confiança no dinheiro no banco e o Collor pegou tudo. Então, amados, por mais que algo pareça te dar segurança, a nossa segurança está em Jesus. Através da nossa vida de oração. Diga, vida de oração. Diga, não é fácil. É uma guerra. É uma guerra. A nossa guerra não é contra o mosquito da dengue, que agora está chegando o verão. Nós temos que tomar cuidado, temos todos os cuidados possíveis. Mas a nossa guerra não é contra o mosquito da dengue. A nossa guerra é uma guerra espiritual, amados. E esta guerra espiritual se trava não com armas carnais. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Não é contra as coisas deste mundo, amados. E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Diga, a minha luta não é contra a carne. Diga, a minha luta é em nível espiritual. Diga, a minha guerra é em nível espiritual. Então, nós temos que orar. Olha, Jesus repreendeu os discípulos. Ele disse, olha, nenhuma hora vocês conseguiram vigiar orando. Sabe que tem pessoas, estamos aqui entre irmãos, família cristã, nos amamos, mas tem pessoas que não oram 1 hora por dia. Tem pessoas que sequer oram. Tem pessoas que oram. Eu quero lhe ensinar nesta noite a ampliar a dimensão da tua oração. Porque nós não podemos ter uma oração egoísta, amados. Pastor, o que é isso que o irmão está dizendo? Oração egoísta. Sabe que às vezes o que é uma oração egoísta? Quando eu começo a olhar apenas para os meus problemas, então eu faço a minha oração. Entenda pelo Espírito que eu estou dizendo. Senhor, eu estou precisando disso, precisando daquilo. Senhor, coloca a tua mão aqui. Olha, minha saúde, isso, aquilo. Obrigado, Jesus. Um bom dia. E agora eu vou, porque a vida... Não! Nós temos uma luta a travar. Você tem que orar por sua vida, sim. Pelas suas necessidades, sim. Você tem que orar por tua família, sim. Mas você tem que aprender a orar pelo seu irmão em Cristo, pelas necessidades da tua igreja, pela vida do teu pastor, da tua pastora, dos seus diáconos, dos seus presbíteros, dos ministros da igreja. Eu não passo um dia sem orar. Mas eu tenho aqui oficiais nessa igreja, eu não posso deixar de orar por eles. Eu sustento a vida dessas pessoas através da oração. Às vezes eles não sabem como são abençoados. Isso através da oração. O anjo da igreja orando, intercedendo pela vida dos oficiais desta igreja. Talvez você não saiba como Deus tem abençoado a sua vida e coisas acontecem. Eu oro pela igreja, eu pego aquelas fichas de membro e eu trago, e eu oro por sua vida. Sabe por quê? Porque nós não podemos ter a oração egoísta. A oração que apenas eu vou olhar para mim, para o meu mundinho, para o meu cantinho. Não, amados. A oração é uma guerra. Diga, a oração é uma guerra. Diga, esta guerra é em nível espiritual.
Nós temos que ter esta dimensão. Você tem que orar. A partir de hoje, se você não tinha o hábito, você vai começar a orar pelos seus irmãos. Orar por toda a igreja. Ah, pastor, eu não sei o nome de todo mundo. Você diz, Senhor, cada pessoa que o Senhor tem trazido nesta igreja, cada irmão, cada irmã, pessoas que não têm vindo mais à igreja, pessoas que deixaram de vir. Amados, tem pessoas que deixam de vir na igreja. O que nós temos que fazer? Orar. Às vezes você vai, conversa, a pessoa não quer vir à igreja. Você tem que orar. Nós temos que orar. A nossa vida de oração, a nossa boca tem que ser uma boca santa. Tudo que nós desejamos para o outro, reverte para nós. Tudo que você leva de esperança para alguém, isto reverte para você. A Bíblia diz que nós plantamos, a nossa boca planta. Ora, se você vai ter com alguém e você leva as boas novas de Jesus, isto volta para você e para a sua família. Sabia disso? Que você está levando bem. Quando você ora por alguém, você está trazendo isso também para a sua família. Então nós temos que ter uma vida de oração. Oração é uma guerra, não é fácil. Não pensa que é fácil. O telefone toca, panela começa a pitar no fogo, máquina de roupa começa a soltar água. O que mais? Isso, olha, acontece de tudo. E você acorda atrasado, acontece um problema, e isso, e a dor de cabeça. E eu começo a orar, pastor, eu durmo. Olha, isso é uma guerra. É uma guerra contra a carne. É uma guerra para você poder ter vida de oração, mas se faz necessário, porque existe uma certa apatia causada por situações que o inimigo lança sobre a vida das pessoas para que o povo de Deus tenha desânimo e não entre nesta guerra. Tem muita gente desanimada, tem muita gente que não tem ânimo para orar, tem muita gente que diz, pastor, eu não tenho vontade de orar. Pastor, eu oro, muito pouco assim, eu oro, mas pela minha vida, minha família, um negocinho aqui, mas... Meu irmão, o inimigo tem influenciado pessoas, lançado dardos, para provocar desânimo, para provocar nas pessoas apatia, para provocar nas pessoas um desmotivo, uma desmotivação, uma preguiça, trazendo para o português, para que as pessoas não orem. Olha Apocalipse 12, versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Pastor, o que é isto aqui? Amados, isso aqui é uma luta. A luta é no campo espiritual. A luta não é no campo carnal. Isso aqui é uma luta no campo espiritual. A dimensão da oração, quando nós oramos, trava uma guerra no campo espiritual. Porque quando você ora, peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão. Há uma luta. Quando você ora, você causa um rebuliço. Quando você ora, você mexe com o mundo espiritual. Quando você abre a sua boca, diz a Bíblia que os anjos de Deus anelam a prescrutar aquilo que você vai dizer. Os anjos não são como Deus. Não tem onisciência, não tem onipresença, não tem onipotência, só Deus tem. Então os anjos, eles não sabem o que você pensa, não sabem o que está na tua cabeça, só Deus. Pastor, mas e o inimigo? O inimigo também não é onisciente, onipresente, onipotente. Tem gente que acha que o inimigo sabe tudo. O inimigo não é onisciente, o inimigo não é onipotente e não é onipresente, ele não está em todos os lugares. Você está compreendendo? Porque se ele fosse tudo isso, ele seria Deus. O único onisciente, onipresente e onipotente é Deus, que está em todos os lugares, está em todos os seus filhos, sabe tudo o que acontece e o que está no teu pensamento. Então, o anjo de Deus não sabe o que está no teu pensamento. O inimigo, Satanás, não sabe o que está no teu pensamento. E é quando você abre a boca, que aí ele começa a lançar dardos. Começa a lançar dardos. Quando você está com alguém, e você começa a falar, está difícil, olha, estou com esse problema, a minha vida está assim, começa a reclamar. Neste momento está o anjo do Senhor ouvindo, e neste momento estão as hostes do inimigo ouvindo. E é nesse momento que começa a lançar dardos. Ah, olha aí, vai, desiste. Então, é nesse momento que nós temos que ter muito cuidado com a nossa boca, com o que nós falamos, nesse momento, porque quando você começa a falar, os anjos estão ouvindo. Quando você diz, olha, em nome de Jesus, eu estou mandando uma palavra, eu creio na mudança, eu creio no que Deus vai fazer. Os anjos dizem, isto está em linha, e há um momento da luta.
esta luta espiritual que é travada, onde os anjos de Deus começam a trabalhar em favor da sua vida, porque o que você diz em nome de Jesus é respaldado por Deus. A igreja está entendendo como é importante a vida de oração? Eu conversava com a pastora outro dia, nós falávamos essa questão do que a boca fala, do que nós falamos. Nós temos um cuidado, amados. Eu tenho um cuidado muito sério. Eu aprendi nesses anos de vida com Cristo a não julgar nada, a julgar pessoas, a julgar ninguém. Sabe por quê? Porque aquilo que eu falo contra alguém, isso vem contra a minha vida. Se eu falo contra a sua família, isso vem contra a minha, que eu estou plantando. Se você fala contra a minha vida, isso vai contra a tua família. Então, o que aconteceu? São plantações. Porque tudo que nós falamos, há um mundo espiritual em volta de nós ouvindo tudo. A Bíblia chega ao ponto de dizer aquilo que você diz no teu quarto em secreto. Cuidado! Porque pode um passarinho passar e levar isto ao rei. O que significa isto? Que os anjos de Deus estão em todos os lugares e levam a Deus. E nós prestamos conta. Então, a vida de oração é uma guerra, amados. Tem gente que acha, pastor, como é que esse negócio de orar? Isso é uma guerra. Nós temos que entrar nesta guerra com tudo. Isso não é carnal. Você imagina se eu vou ficar lutando contra pessoas, eu vou ficar falando de um, falando de outro. Não, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue. Põe de novo, Efésios 6,12. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Amados, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A região celestial é aqui. Quando você abre a tua boca, o mundo espiritual está em volta de você. Pastor, qual é o segredo do universo da oração? É que quando você para orar, automaticamente os anjos de Deus que estão à sua volta, que anelam a prescrutar o que você vai dizer, volto a dizer, não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente, não são. E eles começam a ouvir o que você está falando e dizem, isso está em linha, é isso é levado a Deus. A tua oração é levada a Deus. E aí os anjos começam a trabalhar. O Senhor dá ordem aos seus anjos a meu respeito e a seu respeito quando nós oramos. Então, como eu posso, pastor, interferir na mente de um juiz? Como eu posso interferir num documento que está numa mesa de um juiz, lá no fundo, pastor? Quando você ora aqui, Deus, através dos seus anjos, inclina o coração de juiz, de pessoas, ao seu favor, e aquele documento que está lá atrás, alguém diz, esse documento estava perdido, meu Deus, estava tanto tempo aqui, e põe aqui em cima. Isso é o agir sobrenatural da oração. Mas, pastor, e se não tiver ninguém? O próprio anjo do Senhor vai lá, pega e põe em cima, para que o juiz veja. Então, estou dizendo de uma área, entenda de qualquer área, qualquer necessidade que você tenha. Então, a questão da oração é fundamental. Nós temos que ter vida de oração. Amém? Deus colocou no nosso ministério esta disposição da oração, para abrir os olhos das pessoas. A oração faz isso. Atos 26, 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Meus irmãos, antes nós tínhamos os olhos fechados, os olhos bloqueados. E agora, os nossos olhos foram abertos. É isso que a oração faz. Quantas pessoas você tem hoje aqui, da tua família, que foi trazida aqui por intermédio da tua oração? Quantas esposas, quantos maridos sabem o que eu estou falando? Foi a tua oração. Mas, pastor, se eu tentasse falar, não dava, não tinha jeito, não conseguia. Mas a oração, eu acredito mais na oração, meu irmão, do que em qualquer outra coisa. Eu acredito demais na oração. Porque tudo que eu conquistei na minha vida, os sonhos, as realizações que Deus realizou, foi através da oração. Fui orando. Sempre a minha vida foi orando. Senhor, estou aqui, abre esta porta. Senhor, é a tua vontade? Abre. Se não é, fecha. Senhor, a oração que nós fizemos com fé, há anos lá atrás, no início desse trabalho,
Hoje nós vemos o resultado. Isso é resultado de oração. Esta igreja é resultado de oração. Houve pessoas que oraram a Deus há 12 anos atrás pedindo este ministério nesta cidade. 12 anos atrás alguém colocou o joelho no chão e disse: Jesus, nós queremos! E hoje o resultado da oração dessas pessoas é o que nós temos aqui. Então, mas nós não podemos ignorar, isso é uma guerra. Vida de oração é guerra. Eu volto a dizer, vai tocar telefone, filho vai chorar, e você vai se atrasar para compromisso, tem coisa que você tem que fazer. O mundo desaba para você não orar. Porque o inimigo não quer que você ore, o inimigo não quer que você desperte para a oração, para você ser mantido no cativeiro, para você ser mantido como escravo. Tem crentes que vivem debaixo de um cativeiro, amados. Existem muitos evangélicos cativos, presos, dominados. Por quê? Porque não tem vida de oração. Quem ora, vira o jogo. Você vai cativar, você vai prender quem te prendia. Você vai derrotar quem te derrotava. Isaías 14, versículo de número 2. Os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Cativarão aqueles que os cativaram e dominarão os seus. Você vai fazer isso. Agora tem que despertar. Isaías 52, 1 e 2. Desperta, desperta, reveste-te de tua fortaleza, ó Sião. Sião é a igreja. Veste-te das tuas roupagens formosas, essa roupa de oração, essa vida de oração. Ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nenhum incircunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e toma um assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Você vai se libertar de todas essas cadeias do teu pescoço. Tem crente que está com uma só não consegue orar. Pastor, parece que tem um negócio que me prende, pastor. Tem um negócio que me prende. Vai começar a orar, meu irmão. E volto a dizer, não é oração egoísta. Pastor, eu nunca ouvi isso em 50 anos de evangelho. Oração. Meu irmão, não é oração egoísta. Você não vai mais fazer oração só por você. Oh, Jesus, eu, minha casa, minha família, meu filho, minha vida, olha minhas coisas, meu povinho aqui. Não! Você vai proteger a vida do teu pastor em oração. Senhor, tem lá um homem de Deus, uma mulher de Deus, um profeta, ajuda. A vida do pastor não é fácil. As lutas, as coisas que se levantam contra a vida dele. Senhor, protege o meu pastor. Essa é a oração que você tem que fazer. Senhor, temos lá diáconos, temos presbíteros. Tem que orar, meu irmão. Isso aqui é uma família. Você tem que orar por esta igreja. Senhor Jesus, coloca a mão sobre cada ovelha desse ministério, cada homem, cada mulher, cada criança. Cuida das crianças na escola, Senhor. Oh, meu irmão, isto é oração da igreja. Isto é a função de cada um de nós. Um proteger a vida do outro. Um protegendo a vida do outro. Quem está entendendo? Ontem eu assisti um filme e achei interessante. Eu já assisti esse filme quantas vezes, meu bem? 553, O Gladiador. É 4 horas de filme. Mais ou menos isso, né? Acho que por aí, umas 3 horas deve ser. E eu não me canso de assistir aquele filme. Eu gosto, acho muito interessante. E um dos momentos marcantes é quando eles entram assim numa arena e vem todo mundo, um monte de carruagem, todo mundo para matar eles. Eles dizem, vamos nos unir, vamos nos unir. Quem já assistiu esse filme? Um monte de gente. Vamos nos unir, vamos nos unir, vamos nos unir. E ele vai pegando todo mundo e eles se unem e põem os escudos. Ficaram indestrutíveis. Um protegendo o outro. E você via que aqueles que não iam para o grupo deles, que não ficavam junto, e levavam uma flechada, morria. Não fique isolado. Nós temos que nos proteger. Isto é igreja, isto é família, isto é amor, isto é cristianismo. Amém? O resto é pipoca doce, é café com leite. É bolacha, água e sal. Amém? Diga, eu tenho que proteger a minha igreja através da oração. Mas isso aqui é um sacrifício. Isso é um sacrifício aceitável a Deus. Isso é uma luta, é uma guerra espiritual. Isto aqui é cristianismo verdadeiro. Isto aqui é que dá sentido à vida. Tudo funciona quando é realizado através da oração. Então, você pode ter um caminhão de pessoas torcendo contra. Você pode ter uma cidade contra você.
Você pode ter um país contra você, mas quando você ora, meu irmão, o mundo espiritual trabalha em seu favor. Nós vimos recentemente uma pessoa que professa a fé cristã, evangélica, começou a pregar o evangelho num país desse muçulmano que não era permitido. Prender, vão matar, vai. Não tem jeito aqui, quem traz outra religião morre. Olha como o inimigo é astuto. O povo começou a orar, Foi liberto. Mas é uma lei de um país, aqui mata, aqui faz, acontece. Meu irmão, não há lei em país que resista o poder da oração de um povo que crê num Deus de milagres, num Deus sobrenatural, num Deus que morreu e ressuscitou e habita em você. Não há nada que resista o poder sobrenatural da oração. Não há, meu irmão. Não há quem possa resistir. Eclesiastes 4,12, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Irmãos, o cordão de 3 dobras, entenda pelo Espírito. Entenda em nome de Jesus, nós temos o cordão de 3 dobras. Quem é a primeira dobra? É você. A segunda dobra, o teu ministério. A terceira dobra é Jesus Cristo. É o cordão de 3 dobras. Algumas pessoas dizem, é o marido, a mulher e Deus também. Mas também é você, com a tua família, o teu ministério e Deus. Quando há um corpo unido, não tem quem derruba. Quando há um corpo unido, um faz a função do outro, um ajuda o outro. Quando há um povo unido, as pessoas começam a ver, olha, tem uma brecha aqui. A pessoa se coloca na brecha. Tem que resolver tal coisa lá. Tchum! Isso é um corpo unido. Um se coloca na brecha do outro. Um cobre o outro. Quando há um cordão de 3 dobras, a igreja fica forte. Sabia? O irmão não está vindo. O pastor que tem que ir lá, quem disse? Você está no mesmo corpo. Não, vou eu vou ser o anjo de Deus, eu vou ajudar, eu vou fazer, eu vou trazer. Porque às vezes a responsabilidade, mas isso aqui é um corpo. Isso aqui é uma igreja, isso aqui é uma família, isso aqui é o povo de Deus. Um sozinho não faz nada, uma andorinha voando sozinha não faz verão. Um pastor sozinho não faz nada. Isso aqui é uma igreja, é um corpo. Se não tiver gente na porta, se não tiver gente dando aula, se não tiver gente na cantina, se não tiver na projeção, cuidando de som, se não tiver gente orando, intercedendo, não vai. Sabe por que o nosso ministério tem resistido a tantos esses anos a tudo? Porque temos um corpo unido. Temos. Nós nos respeitamos, nós nos amamos. E sabe por que nós temos visto muitas coisas acontecer no nosso ministério, mesmo quando muitas vezes pessoas não querem, pessoas não desejam, pessoas não ajudam? Porque nós temos um ministério de intercessão nesta igreja. Deus me disse isso à minha mente espiritual, hoje pela manhã, quando eu estava aqui na igreja. Senhor, por que tem coisa que parece que as pessoas não querem ajudar? Essa sensação que eu tenho. Tem desafios que nós lançamos, tem gente que parece que não quer ajudar, torce contra. Por quê? Tem gente que às vezes não acredita na visão. Eu disse, mas por que acontece? Porque nós temos um ministério de intercessão, amados. Sabe que aquele grupo que se reúne de quarta-feira naquela sala ali, produz muito milagre, muitos milagres. Cada oração que é feita ali não é feita em vão. Cada pessoa que sai de casa, vem aqui, se dedica em oração, quero lhe dizer nesta quarta-feira, quero lhe dizer isso. Entenda o que eu vou lhe dizer. Tudo isso que você faz pelo bem das pessoas volta para a tua vida. Você tem sido abençoado e às vezes não sabe nem por quê. Como isso aconteceu? É porque quando você está orando pela vida de alguém, pelo problema de alguém, Deus está dizendo, você me agradou e eu vou satisfazer os desejos do teu coração. Porque não é fácil. Mas isso é uma guerra, eu imagino. Pessoas saírem de casa, chegar aqui na igreja às 7 horas da noite, para orar pelo problema dos outros, isso é uma guerra, amados. Tem gente que não consegue sair de casa. Ai meu Deus, e acontece problema, e vai. Mas a pessoa vem. E quando você começa... às vezes você está orando ali, tem uma cidade torcendo contra a pessoa que você está orando.
Tem gente que quer ver a desgraça dessa pessoa que você está orando. Tem gente que quer ver a pessoa na lama. E você está ali orando por esta pessoa. E Deus frustra uma cidade e honra o que você está pedindo a Ele. Porque a vida de oração mostra a intimidade que você tem com Deus. A vida de oração mostra o quanto você acredita em Deus. Eu só peço algo para alguém quando eu acredito que esta pessoa pode fazer. Quando eu acredito que esta pessoa pode realizar. Senão eu não peço. Quando eu peço algo a Deus é porque eu acredito que Deus pode realizar. Senão eu não pediria. Então quando nós pedimos algo a Deus, amados, nós estamos mexendo com o mundo espiritual. Está uma batalha. Satanás fica enfurecido. Ele não quer que você ore, ele não quer que você peça, porque ele sabe o poder que a sua oração tem. O inimigo não quer que você ore pela sua esposa. O inimigo não quer que você ore pelos seus filhos. O inimigo não quer que você ore por sua família. Sabe quando há um atrito entre família? O inimigo gosta. Isto mesmo, fica com cara feia, fica com birra. Quando há um atrito entre marido e mulher, o inimigo começa, tem isto mesmo. Quando há atrito entre irmãos, o inimigo, não presta, não vale nada, é isso mesmo. Por quê? Por que o inimigo faz isso? Porque ele sabe que isso vai jogar você no chão. Mas quando alguém começa a orar, experimenta quando você está orando por uma família que está com problema. Mas eu sei o que eu passo. Orando pela tua vida, eu sei o que eu passo. Quando eu começo a orar, eu venho aqui para a igreja. De quando em quando, eu pego as fichas de membro. Nome por nome. Senhor, este aqui, esta vida, esta família, esta casa, os filhos dessa pessoa. Isso não é brincadeira. Começo a orar. Mais uma ficha. Senhor, coloca a tua mão. O Senhor sabe o que está passando. Isso aqui não tem vindo ao culto. Isso aqui não tem vindo à igreja. Deus, Senhor, coloca a tua mão. O que foi que entrou aqui? O que está influenciando esta pessoa para não vir? Deus. Meu irmão, eu sei a carga como eu saio. Não é brincadeira. Eu sei como eu saio. Às vezes, para começar um culto aqui, os irmãos não têm noção de como é meu dia. Os irmãos não têm noção como foi hoje o meu dia. Ainda para fechar, às pressas, vai para a escola, é filho que passa mal, filho com febre, vai. Está lá em casa. Meu filho Gabriel não está aqui. Mas é uma guerra, todo dia. Mas todo dia Deus tem dado a vitória. Todo dia Deus tem dado a vitória. Vida de oração é o que o cristão tem que ter. Diga, eu tenho que ter vida de oração. Diga, a minha guerra não é contra a carne. Diga, a minha guerra não é contra sangue. A minha guerra é no campo espiritual. Eu vou dizer uma coisa aqui, vou te desafiar. Vou te falar uma coisa séria. Sabe o que recupera um ser humano? A vida com Jesus. Sabe o que recupera um ser humano? Quando você ora por ele. Vou dizer uma coisa. Tem gente que vai para a clínica de recuperação, volta pior. Tem gente que está na vida do crime, mata, dá tiro, faz e acontece. A mãe morre de desgosto, filho morre, mulher vai embora, a pessoa não larga. Mas quando Jesus entra na vida de uma pessoa, só ele tem o poder de transformar o mal, uma pessoa demoníaca, num cordeirinho, numa ovelha. E sabe como isso acontece? Quando nós começamos a orar pela vida de alguém. Começa a orar, meu irmão. Começa a orar, entrega na mão de Deus. Você vai ver como Deus age. Eu falei esses dias aqui. Não sei qual foi dos diáconos que estavam comigo. Uma pessoa fazia tanto desgosto para a mãe. Batia na mãe. Chegou a bater na cara da mãe. Agrediu. Era terrível. Esta senhora começou a orar pela vida desse filho. Deus muda isso, Deus muda isso, Deus muda, eu não aguento mais, eu não estou mais aguentando, eu não estou mais aguentando. Um dia eu estou passando, estou vendo aquele tumulto. Aí eu vi a mãe desse rapaz indo. Ih, mataram. Chego lá, ela olhou. Meu filho. Ela se ajoelhou.
disse: obrigado, Senhor, graças a Deus, tu ouvistes a minha oração. Eu disse: Senhor, que é isso? Seguramente ela não orou para o filho morrer, mas orou para Deus tirar o sofrimento. E às vezes a única forma de Deus tirar o sofrimento é dizer: vem para cá, tu está dando muito trabalho aí, vem. Isso a vida é um sopro, amado, isso aqui não é nada. Isso aqui é como tomar um café com leite. Hoje tem, amanhã não tem. É igual um pãozinho com manteiga. Hoje tem, amanhã não tem. A vida é um sopro. E o dono da vida é Deus. Então, olha o que uma oração de uma mãe faz, amados. Olha o que a oração de uma mãe faz. Você imagina quando uma mulher começa a orar por um marido? Meu irmão, não tem cachaça que dê jeito, não tem cigarro. Deus entra e arranca. Isto é o poder sobrenatural de Deus. Estou aqui te mostrando o que é ter vida de oração. Mas pastor, meu irmão, o que pode transformar um homem que tem uma vida leviana num homem bom? Só Deus. Olha, tem pessoas que passam por tudo quanto é tipo de tratamento, volta pior, não tem jeito. Mas quando o evangelho entra, meu irmão, o alcoólatra, o invertido, o mentiroso, o fornicador, o adúltero, o feiticeiro, o pai de santo, muda da noite para o dia. Da noite para o dia. E o que separa, pastor, alguém que está nas trevas para vir à luz? Alguém começar a orar por esta pessoa. Pensa que é fácil, não. Tem pessoas que estão orando há 1 ano, 2, 10. Vocês sabem. O tempo é de Deus. A nossa parte é orar. Eu estou há 5 anos, eu, pastor da igreja, estou há 5 anos numa guerra. Uma luta. Eu e minha família, orando. Todo dia, orando. 5 anos. Eu e minha família temos perseguido numa guerra espiritual sobrenatural todo dia. Faz 5 anos que eu estou numa luta. E eu creio que deste ano não passa. Eu já decretei, deste ano não. Mas pastor, o senhor é dono do tempo? Não, sou dono do tempo. Mas eu creio que Deus este ano já está com a providência. Já está feito, já está consumado, já está encerrado. E eu continuo orando. Meu irmão, não vai passar do dia 31 de dezembro. Eu creio. Mas tem gente que luta. É o que eu digo. Às vezes é alguém pegar um negócio, um papel, um documento, dizer, tem que só tirar daqui e levar aqui. E dizer, assina! Tem gente contra, a pessoa não leva, a pessoa não faz. E eu comecei a orar: Senhor, vai ficar sem dormir. Vai ficar sem dormir, não deixa dormir, vai sonhar comigo, vai me ver no sonho, vai acordar sonhando comigo. Meu irmão, até a pessoa diz, é um fantasma. Até tirar aquele papel daqui e levar ali para uma pessoa assinar. Vai! Porque eu estou perseguindo isso, eu creio no poder da oração, eu creio. Você está entendendo? Estou contando a minha vida para você. Eu acredito no que a oração pode fazer. Então tem coisa que não é pedir hoje, vai acontecer amanhã. Estou dando o meu exemplo, 5 anos. Sabe o que é 5 anos você esperar por uma coisa ser resolvida? Isso é uma guerra, amados. Isso é uma guerra. Não é fácil, não. Eu sei de pessoas que oraram 10 anos, 15 anos pelo marido. Pessoas que oraram 20 anos por um filho. Mas Deus entra com a providência. Eu quero ir para os minutos finais dessa mensagem, dizendo para você que você tem que entrar nesta guerra com toda a tua força. Você tem que entrar nesta guerra com tudo que você tem. Você tem que entrar nesta guerra porque você acredita no Deus que você tem. Só pode entrar na guerra quem acredita no seu general. Nosso general é Cristo. Você tem um general que tem todas as credenciais de vitória. Você tem um general que nunca perdeu uma batalha. Nunca perdeu uma batalha. Nunca perdeu uma guerra.
E você está com este general, meu irmão. Todas as vezes que você ora, todas as vezes que você invoca o teu Deus, todas as vezes que você coloca alguém dentro de Deus e diz, Senhor, está aqui. Quantas vezes eu disse, Senhor, eu não sei o que fazer com esta situação. Eu não sei, eu não tenho capacidade humana, capacidade teológica, eu não tenho capacidade racional, mental, espiritual para lidar com isso. Põe a tua mão e Deus põe a mão. Tem coisa que talvez você não tenha condição, meu irmão. Talvez tem coisa que não depende de você. Para esta situação, você não tem condição de resolver. Mas Deus tem. Diga, Deus tem. Então o que você tem que ter é vida de oração. Eu encerro com Efésios 6, versículo 11, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes nesta guerra contra as ciladas do diabo. Porque o diabo vai tramar, o diabo vai lançar dardo, o diabo vai levantar pessoas para tirar você do foco. O diabo vai colocar pessoas energizadas por ele no teu caminho, no teu trabalho, na tua vida, lá no escritório. O inimigo, ele sabe que ele não pode te tocar, ele vai pôr alguém do teu lado energizado, alguém para te incomodar, alguém para tirar você do sério, alguém para poder deixar você nervoso. Você não vai se abalar, você vai resistir firme. Cada lugar, ele põe alguém lá para travar teu caminho. Se ele puder, ele põe. Ele usa alguém para travar o teu caminho. Mas você está revestido da armadura de Deus, do poder da oração. Meu irmão, ele pode pôr quem quiser no nosso caminho, porque ninguém vai resistir ao poder sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Nós vamos ficar firmes contra as ciladas, vamos avançar, vamos vencer, porque maior é o que está em nós do que o que está neste mundo. Vida de oração é o que você tem que ter, é o que eu tenho que ter para vencermos as batalhas. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Louvado seja Deus. Abba, Pai! Abba, Pai! Diga, eu tenho que orar. Diga, não tem jeito. Diga, não tem jeito, é oração. Ah, não tem jeito. Pastor, mas não tem. Não tem jeito, é oração. Tem coisa que só oração pode fazer por você. Meu irmão, eu vi isto hoje, uma pessoa me disse isto hoje no meu gabinete. Disse assim, olha, eu vou contar com o favor de Deus. Porque estudar eu estudei, estudar eu tenho estudado. O que eu vou, olha, no dia que eu for examinado pela banca examinadora, é que caia todas as perguntas que eu tenha resposta. Você tem que contar com o favor, tem que orar. Tem que orar. Quando nós fomos trabalhar aqui na igreja, na época que nós trabalhávamos mais com construção, fazendo coisas, eu ia para casa, eu, o diácono Luiz e o diácono Nivaldo. Tem que fazer um telhado, isso. Nós não tínhamos experiência. Tínhamos boa vontade, experiência não. A gente ficava, eu dormia de noite pensando, Senhor, como é que vai ser? Como é que vai ser isso? Eu saía daqui com daquele negócio na cabeça. Tem que pôr essa madeira aqui, tem que fazer aqui, como é que trava ali? Eu começava a orar. O diácono Luiz saía com a mesma coisa, orava. O diácono Nivaldo saía com a mesma coisa, orava. Nós chegávamos de manhã aqui, quantas vezes isso aconteceu? Olha, várias. Chegávamos de manhã, eu tive uma ideia, eu também tive. Qual foi? Essa. Ah, mas é a mesma que eu tive. Foi isso que olha. Isso é a conexão do Espírito. É o mesmo Espírito que opera tudo em todos. É o mesmo Espírito. Então tem que orar. Eu não sei o que fazer. Não sei como é que eu vou resolver isso amanhã. Não, estou pensando em falar com fulano. Estou pensando em ligar para o meu amigo. Eu estou pensando, para de pensar. Ora. Deus vai pôr alguém no teu caminho. Deus vai pôr a pessoa certa no teu caminho. Um dia, eu trabalhando de office boy de uma empresa, faz muitos anos, eu tinha uma conta, chamava-se, como é que era aquilo? Duplicata. Ainda existe isso? Duplicata? Para pagar no banco? Tem ainda? Fui pagar uma duplicata no banco. E eu estava indo e o ônibus demorou e aquela coisa toda, desce, aquele atraso.
E eu cheguei no banco para pagar esse bendito do tal do borderô, boleto, sei lá o nome desse negócio. 4h30 naquela época. Lembra que o banco fechava 4h30? Banco fechado. E aquele negócio ia para cartório no dia seguinte, era o último dia para pagar, ia dar uma confusão generalizada. Ia sobrar para quem? Para o boy. 4h30 eu sentei na porta do banco. Sentei na calçada e disse: Deus, toca no coração dessas pessoas para abrir o banco para mim. Senhor, abre esse banco para mim, eu preciso entrar, eu preciso pagar isso, vai sobrar para mim, Senhor. Aí eu levantei, olhei para trás, o gerente estava na porta do banco e disse: eu não conhecia ele. Amados, isso é coincidência? Será que ele ficou com pena de olhar para fora e ver alguém sentado na calçada falando com Deus? Eu não sei o nome disso. O nome que eu entendo é milagre. Milagre não se explica. Se ficou com dó, se ficou com pena, milagre é milagre. O nome disso é milagre. Ah, se alguém vai fazer porque ficou com pena de você, eu fiquei com pena de você, vou fazer. Já ouvi isso tantas vezes. Vou fazer porque eu fiquei com pena de você. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Que bom que você ficou com pena, ficou com dó. Para mim o nome de pena e dó, para mim é milagre. Para mim é milagre. Eu trouxe isso aqui para você porque eu fiquei com pena. Oh, obrigado que você teve pena de mim. Isso aqui para mim é milagre. Tomara Deus alguém ficar com pena de mim e levar um carro lá em casa. Um carro novo. Eu recebo. Vamos ficar de pé. Vamos falar com Deus. Diga: vida de oração. Vida de oração. Pai amado e eterno, Deus Todo-Poderoso, queremos exercer a nossa cidadania celestial. Queremos exercer a nossa autoridade cristã. Diz a tua palavra: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Eu creio, Jesus, que há uma autoridade quando nós abrimos os nossos lábios. Tudo que sai da nossa boca é levado a Ti. Tudo que sai da nossa boca é ouvido pelos anjos e pelo inimigo. Tudo que nós falamos, os Teus anjos ouvem, o inimigo também ouve. Por isso queremos que a nossa boca seja uma boca sempre a apagar os dardos inflamados do inimigo. Seja uma boca sempre para derrotar as investidas contra as nossas vidas. Senhor, se alguém aqui não tem o hábito da oração, se alguém aqui não conseguiu desenvolver este hábito, que a partir de hoje comece a orar por sua família, pela igreja, pelos pastores, pelo nosso apóstolo, pelos nossos bispos. Somos um corpo, Jesus. Temos que orar uns pelos outros, pelo nosso ministério em São Paulo, pelo nosso trabalho em Santos, que a igreja ore por esse trabalho. Senhor, queremos vida de oração. Capacita-nos para isso. Eu quero agora aproveitar este momento e mandar uma palavra para a vida da Maria Eduarda, que está com torcicolo. Repreendemos o mal da vida da Duda. Também todo o mal-estar que se levantou contra a vida da Karina, nós repreendemos em nome de Jesus. E aqueles que não vieram ao culto nesta noite, Pai, por algum problema de saúde, nós mandamos uma palavra de cura. Aqueles que não vieram por alguma investida maligna, ou por carne, nós repreendemos e te pedimos: traz o teu povo, traz os teus filhos de volta para casa, Pai. Leve em segurança aqueles que aqui estão. E eu declaro que a graça, a paz, o amor, a alegria, as misericórdias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos dirijam numa semana vitoriosa, em nome de Jesus. Amém, amém
e amém. Dê uma salva de palmas a Deus.